Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e no final do vídeo, se gostou, deixa aquele joinha, ok? Bom, hoje é um dia bem especial, eu tô com um T5 da JAC Motors. Faz 4 anos que eu não tenho contato com a marca, desde que eu testei o JAC 3. E eu tenho muita curiosidade em saber o que aconteceu durante esses anos, qual foi o desenvolvimento da marca, como que anda o acabamento, a tecnologia. Então, se você também tem essa curiosidade, bora lá! Esse carro vem com motor 1.5 16 válvulas e a 2.800 RPMs mais ou menos você tem a entrega da força do torque, que está na casa dos 15,5 kgfm. Isso significa o quê? Que ele não te entrega o torque em baixa rotação, o que seria mais eficiente, te entregar um pouco mais de força em baixa. Mas o câmbio é de 6 marchas, então ele compensa, né? Ele tem um escalonamento um pouquinho maior, você pode trabalhar um pouco mais isso até para o carro ficar mais econômico. Para quem acompanha meu canal sabe que eu testo o carro durante 10 dias mais ou menos. Porque eu realmente acho que você só conhece um carro e descobre como ele é depois de uma semana de convivência. Se essa sua convivência ela for saudável, se ela for feliz, você tem coisas boas para contar do carro. Caso contrário, você tem um monte de observação a fazer. E o que eu vejo dele? Quais são os lados positivos? Eu fiz um teste cego nas minhas redes sociais. Eu não sei se alguém viu aí. Coloquei só uma foto minha e o carro, assim, um pedacinho, e todo mundo chutou vários carros. Surgiram HR-V, C3 e outros falaram até Volvo. O que eu quero dizer? Se eu fizer um teste cego eu mesma, tapar aqui o volante, ou trocar o volante, porque eu sou muito boa de tato, então eu sei que esse volante é do JAC Motors, a pegada dele, ele tem a esfera um pouquinho mais fina. Mas vamos supor que eu trocasse esse volante, colocasse um volante X. Eu não ia saber que carro que é, porque a suspensão, a convivência a bordo, o uso urbano dele não fica muito atrás de um carro, um SUV de uma marca conhecida já no Brasil. Na estrada, o que eu percebo? A suspensão é firme, então ele fica um carro estável, ele é um carro que anda bem, aqui é tranquilo. Eu senti uma leve ressonância que parece vir dos retrovisores e também um pouquinho do pneu, que o pneu é GT, que é uma marca chinesa também. Logo menos eu creio que nós vamos encontrar aqui no Brasil, porque assim funciona, a gente começa a ver nos carros, de repente você vê já no mercado. Na cidade eu senti que a suspensão, por ser um pouco mais firme, ela tende a bater mais seco num buraco ou numa lombada, que é aquelas lombadas mais curtinhas e altas. Você sente que o carro dá fim de curso de amortecedor, você sente bater firme. Coisa que eu me lembro sentir de carros que eu gosto, mas para muita gente o carro é duro. Então sim, ele é duro, esse também é duro. Então é um carro mais firme. Eu acho que até é um trauma, né, da marca, porque o que acontece é que o carro chinês ele foi feito para ter uma suspensão ultra macia, porque é assim que é o comércio e o mercado lá na China. Eles buscam um carro mais macio, coisa que nós, né, brasileiros que somos entusiastas, às vezes até comprando um carro familiar, mas gosta de acelerar, prefere uma suspensão mais firme, até por questão de segurança, né? Numa curva você entra em maior velocidade, se você tem uma rigidez na suspensão, te dá mais confiança, você sente o carro mais na mão, você se sente mais seguro em acelerar. Então eu acho que eles redimensionaram isso, né? Ponto positivo. E outro recurso legal que esse carro tem é aquele freio auxiliar de rampa, que quando você está numa subida, o carro está inclinado, mesmo que você tire o pé do freio, o carro não desce. Ele só sai da inércia no momento que você reacelerar. Eu usei muito esse recurso e você só percebe quando não tem, porque quando tem parece que é automático, você já incorpora, é fácil acostumar com o que é bom, né? E outra coisa que ele também tem e ajuda muito é o controle de estabilidade. Eu consegui desligar aqui, eu desabilitei. Ó, eu tô em 3.500 RPMs, 100 km por hora, passei a quinta marcha. Aí eu quero sair dessa situação que eu tô, tem um carro aqui à esquerda. Deixa eu acelerar um pouco mais, ó. 3.000 RPMs, eu tô na sexta marcha a 120 km por hora. E vem um Fujo
mas não é aquela força, ele vai bem, né? Se tivesse realmente um pouquinho mais de torque e ele em menor rotação, eu acho que o desempenho melhoraria muito. Quanto maior o escalonamento de marchas, um pouquinho mais interessante fica a questão do consumo. Mas, como ele também não te entrega toda a força logo de cara, você também precisa acelerar muito para ele poder sair da inércia. A gente vai falar de consumo, né? Ele tá marcando aqui 8,3. Essa média nós fizemos entre rodovias e cidade. No álcool, 100% do tempo no álcool. Eu não fiz em nenhum momento uma média na gasolina. Nós rodamos aqui, ó, percorremos 467 quilômetros até agora. No finalzinho do percurso onde eu vou deixar o carro, que hoje é o último dia que eu tô entregando, vai chegar a quase 500 quilômetros. Essa média não vai mudar muito, ela tá em 8,3. Se ela chegar a melhorar muito, porque eu tô na estrada, vai para um 8,4. Mas na cidade ele ficava em 8,1, 8. Então isso no álcool é muito bom. Então aqui, ó, eu tenho o painel. Muita coisa você percebe que foi trazido de alguns outros carros. O volante ele é bem simples, ele tem os comandos do Bluetooth e do rádio aqui do lado direito. Eu não tenho piloto automático, nenhum comando extra no volante. O que eu acho só do volante é que ele tinha que ser um pouquinho mais espesso, mais largo, né? E essa costurinha um pouquinho mais delicada. Só isso. Do resto, o painel me agrada muito. Eu achei que tá bem legalzinho, bem bacana. A central multimídia é grande, ela é toda colorida. Eu tenho todos os recursos que eu preciso. Inclusive eu consigo conectar o Bluetooth. Aqui embaixo eu tenho o ar-condicionado. Ele não é dual zone, parece, mas ele não é. O que está marcado 27 é temperatura externa e o 19 é temperatura interna. Aqui embaixo tem uma tomada USB, uma HDMI, uma tomada de 12 volts e o acendedor de cigarro. Olha o acabamento da alavanca de câmbio, sempre acompanhando um detalhe de uma costurinha em vermelho. Eles tiveram assim o carinho e o cuidado de deixar o carro com vários apliques, né, em prata. Aqui fica a alavanca de câmbio, um porta-moedas, um porta-copos e objetos. E aqui um porta-trecos amplo, vou enfiar minha mão, ó. E o apoio de braço, ó, ele caminha. O banco é todo numa espécie de couro, né? Com os apliques prata em tudo que é lugar. O cromado no puxador. O acabamento também acompanha ali a lateral de pó, com um plástico rígido na parte de cima. O painel também vem acompanhando todo o plástico rígido, com esses detalhes em prata. Enfim, eu me surpreendi com o interior desse carro. Saída do ar-condicionado, ó, tem uma saída em cima. É tudo encaixadinho. Eu acho que eles melhoraram muito. O T5 também conta com retrovisor elétrico, controle de estabilidade que você pode desabilitar. Gente, eu tô detalhando um pouquinho mais o Jaque 5, até para vocês verem a questão do acabamento, né? Tá vendo? Ó, isso aqui é a luz interna. Tem espelhinho. Vou dar um oi pra vocês aí hoje, vai. Tá bom. Yeah. Tá ok. Já a parte traseira do carro, você não tem aquele console alto aqui, ó. Eu vou medir com o meu dedo, ok? Não dá nem 4 dedos, então olha como o meu pé fica bem. E o terceiro passageiro vai numa boa. Melhor ainda para quem tá sentado atrás do motorista ou do passageiro dianteiro, que sobra, ó, quase 2 palmos e eu tenho 1,73 m. Fora o fato de sobrar pelo menos umas 2 mãos abertas aqui para minha cabeça. O encosto de cabeça para os 3 ocupantes e o cinto de 3 pontos está presente no Jaque T5. O porta-malas tem capacidade para 600 litros.
o acabamento é de primeira. Tem aqui uma espécie de espuma para segurar, para não cair o tampão. O pneu é a mesma medida do pneu que está rodando. A única diferença é que a roda do carro é de liga e a roda do step ela é de ferro. Mas mesmo assim o pneu é a mesma medida, né? Isso é muito legal. Fora um espaço amplo como esse, e ainda tem, ó, esse tampão extra, que é muito bem acabado, emborrachado. Eu gostei. Bem, é isso. Resumindo, o carro teve uma evolução enorme. É claro que eles têm um caminho a percorrer, mas eles foram muito rápidos e espertos em embarcar tecnologia, coisas a mais no carro, e a um preço bem sugestivo. Esse carro hoje, essa versão, só existe uma versão, ele está por 59.900, sendo que os concorrentes, ó, usando a nossa tabela do mês, essa revista é Cruze versus Civic. Aliás, eles vêm bem caros, né? Nossa, eu vi aqui, se realmente entrar no mercado brasileiro por esse preço, vai ser de doer. O Duster 1.6 de entrada, sugerido aqui, é 62.500. E o EcoSport, que talvez seria o outro a fazer frente com o T5, ele tá o 1.6 de 115 cavalos, que é o de entrada, a versão básica, 67 mil. Então, lembrando que esse carro ele acaba vindo com um pacote um pouquinho melhor. Eu acho ainda que falta melhorar a questão do câmbio. Se ele realmente vier com câmbio CVT, eu acho que vale a pena ir até uma concessionária fazer um test drive. E também eles têm que colocar a regulagem de profundidade, que é uma outra coisa que, dependendo do tamanho da pessoa, ela não vai se encontrar no carro. Do mais, eu vou te falar, me impressionou. Então eu não tenho o que falar do carro. Eu acho que eles estão ganhando o mercado aos poucos, né? Comendo pelas beiradas, vendendo poucos carros ainda, mas nós vamos ouvir falar muito dessa marca, com certeza, tenho certeza disso. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa o joinha e não esquece de se inscrever, porque toda semana tem um vídeo novo, ok? Um beijo, fui, tchau! Bem, rodamos exatamente 501 km numa média de 8,4 km por litro. É isso aí.